se você já teve dor no peito, se você conhece alguém que tem dor no peito, ou se em algum momento você ficou preocupado se aquela dor que você tinha era culpa do coração ou não, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quais são os sinais que levam a gente a pensar mais numa causa cardíaca dessa dor no peito, os sinais que levam a gente a pensar mais como essa dor no peito sendo de uma causa de um refluxo, ou de uma dor muscular, ou de outras causas que eu vou contar aqui para vocês. Também vou explicar qual que é o raciocínio do médico perante um paciente que se queixa de dor no peito e quais exames que a gente pode fazer para tentar separar o joio do trigo e entender qual é a real causa daquela dor no peito. Me acompanhe até o final que vocês vão adorar saber sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Seu Cardiologista, eu sou o Dr. Moser Sulziger. Toda semana trago vídeos explicando sobre saúde e cardiologia para que vocês possam aprender mais e a viver melhor e com mais saúde. Pessoal, é o seguinte, a queixa de dor no peito ela é muito comum, principalmente para o cardiologista, principalmente num contexto de pronto-socorro. Por quê? Porque dor no peito chama muita atenção das pessoas porque pode ser uma causa grave, como por exemplo um infarto, uma angina. E a dor no peito, de fato, ela tem que chamar a atenção do paciente. O que eu não gosto é quando os pacientes têm dor no peito e não procuram um médico, tem uma dor no peito há um tempão e nunca foram atrás para saber o que está acontecendo. Por que isso me preocupa? Porque de fato, quem vai dizer se aquela dor no peito pode ser de uma causa cardíaca ou de uma causa grave de outros motivos de saúde que eu já conto aqui para vocês, é o médico. Não é você digitar aqui no YouTube que você vai acabar de ver meu vídeo e vai ficar tranquilo e não vai correr atrás disso. Ou é você perguntar para um amigo e ele te contar que a dor do infarto dele foi diferente da sua, então portanto a sua não é um infarto. Isso é uma grande irresponsabilidade, porque infelizmente o infarto é uma das doenças que mais mata no mundo. E muitos pacientes que chegam para mim na UTI, no pronto-socorro, no consultório, quando tiveram infarto, eles estavam apresentando já uma dor no peito diferente há algum tempo e nunca procuraram ajuda. Então, muitos pacientes poderiam ter prevenido o infarto se tivessem tratado antes. Mas um parênteses aqui, cerca de 50% dos pacientes que têm infarto têm aquela dor sem nunca ter tido, mas 50% sim. E esse pode ser um sinal de alarme para você se cuidar. Então vamos lá, pessoal. O que preocupa o cardiologista para a gente pensar de uma dor no peito de causa cardíaca? Basicamente, a dor no peito ocorre porque a gente tem um desbalanço entre o que a gente precisa de oxigênio para o músculo e o que o nosso coração está conseguindo levar. Por exemplo, se o paciente tem uma obstrução numa artéria do coração, e a gente está fazendo uma corrida, por exemplo, eu não tenho fluxo suficiente de sangue para passar por essa obstrução, imagina um encanamento entupido. Então o músculo que está recebendo esse sangue vai receber menos sangue. E nisso ele vai ter uma falta de oxigênio, falta de nutrientes e vai ter o sintoma de angina, que é o sofrimento do músculo cardíaco. E essa angina, em grande intensidade, e se essa isquemia for muito grande, for mantida, vai desenvolver um infarto. Todo paciente que tem angina está apresentando infarto? Não. Mas, moça, então angina é diferente de infarto? Sim. Angina é a dor de origem de uma obstrução na artéria do coração ou de uma dificuldade no fluxo de sangue do coração, e o infarto é quando tem a morte do músculo cardíaco. Então, a angina ela é um sinal de alarme, mas na grande maioria dos casos de infarto, o paciente vai ter angina. Poxa, moça, mas existe paciente que tem infarto sem ter angina? Infelizmente sim, tem paciente que e às vezes tem sintomas atípicos. Eu vou deixar um vídeo no finalzinho falando sobre isso para vocês. São sintomas que não são aqueles sintomas típicos de dor no peito. São sintomas, por exemplo, de gastrite, de refluxo, entre outros, tá bom? Pessoal, vou interromper para pedir por gentileza o apoio de vocês. Se inscrevam aqui no meu canal, deixe um like, encaminhe esse vídeo para quem vai aprender sobre o assunto, deixe um comentário, ative o sininho do meu canal, se inscreva lá no meu Instagram. Tudo isso me ajuda muito aqui, me fortalece, ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é legal e eu posso ajudar mais pessoas, tá bom? Então, continuando. Outras causas de dor no peito de origem cardíaca são as miocardites, que é a inflamação do músculo cardíaco, ou a pericardite, que é a inflamação do pericárdio, que é uma membrana que encobre o coração. Essas duas entidades, elas podem dar dor no peito, mas é uma dor diferente da dor do infarto. Como que seria a dor do infarto que preocupa o cardiologista?
a dor de angina? É uma dor que geralmente ela vem em peso, em aperto, o paciente refere que tem, como se tivesse alguém sentando em cima do peito, uma pata de elefante pisando em cima do seu tórax, mas também ela pode vir como uma queimação, que muita gente acha que é refluxo, ela pode vir como uma pontada. Então, qualquer desconforto no peito, infelizmente, pode ser de um infarto. Outros pontos que chamam atenção na história que o paciente vai contar pra gente é quando ele conta que ficou pálido, é quando ele teve um suador frio, teve náusea, vomitou. Muitas vezes o paciente pode se queixar de perder xixi, de perder cocô. Quando a dor é muito intensa, isso pode acontecer, uma sensação de desmaio. Isso vai chamar muito nossa atenção para isso estar sendo uma angina. Quando a dor acontece piorada pelo esforço físico, então o paciente fala, olha, eu tô parado, não sinto nada, mas basta eu andar um quarteirão e sinto dor no peito. Ou basta eu ficar estressado no telefone e sinto dor no peito. Parado, não sinto nada. Basta subir uma ladeira, sinto dor no peito. Então, o estresse emocional, o estresse físico também são desencadeantes. Então, se um paciente conta para mim que ele teve um estresse emocional ou teve um estresse físico, sendo exercício ou não, indo almoçar, por exemplo, né, que não é um exercício, mas é um esforço ali de caminhar na rua, teve um peso no peito, ficou suando frio, deu náusea, deu uma sensação de desmaio, deu uma palidez cutânea, opa, eu vou olhar para esse paciente pensando muito mais na hipótese de ser uma causa cardíaca. Mas, Moser, precisa ter tudo isso para a gente ter um infarto, ter uma causa cardíaca? Não. Às vezes o paciente ele tem uma dor no peito andando, que não tem palidez cutânea, que não tem suor frio, que não tem vômito, que não perde xixi, não perde cocô, não tem sensação de desmaio, mas é um aperto que chama atenção, porque é um aperto que tem duração de 5, 10, 20 minutos, que melhora quando ele para de fazer o esforço, que fica acontecendo com o tempo, é uma dor nova. Então, isso tudo vai chamar atenção para eu solicitar exames adicionais para esse paciente. Só um parênteses, como que é a dor daquela miocardite, pericardite, que é a inflamação do músculo e da membrana que recobre o coração? São dores mais diferentes do que essas dores que eu te contei para vocês. São dores que pioram com a respiração, por exemplo, são dores que pioram quando o paciente está deitado, que melhora quando ele senta, principalmente inclina o tronco para frente. Acontece mais em pacientes jovens, acontece pós uma infecção, então no Covid a gente viu bastante. Acontece com uma febre, acontece com alteração do exame de sangue, de inflamação. Então é um perfil de dor diferente, certo? Beleza, moça. Então você já me contou mais ou menos como que é a dor que chama a atenção aqui do cardiologista. Como que a gente faz o diagnóstico, né? Como que a gente separa o joio do trigo? Basicamente, a história clínica numa experiência de um cardiologista já vai colocar a gente muito tendencioso para dizer sobre um diagnóstico ou outro. Olha, esse caso parece muito de fato uma angina, parece muito um infarto. Mas a gente precisa de exames adicionais. O primeiro exame que a gente pede num contexto de pronto-socorro de emergência é o eletrocardiograma, aquela fitinha alaranjada que vem com vários traçados. Ali a gente consegue identificar se o paciente está apresentando um tipo específico de infarto, que é um infarto com supradesenvelamento do segmento ST. Mas tem infarto que essa fitinha vem bonita, vem sem nenhuma alteração. E daí a gente vai coletar exame de sangue no contexto de pronto-socorro, que é a troponina, que é uma enzima cardíaca. Se o músculo tiver com o infarto, ele lembra que eu falei para vocês que a morte do músculo cardíaco, essa célula, ela degrada e libera no sangue a troponina, que é uma enzima que vai subir no contexto de infarto. Parênteses, todo aumento de troponina é infarto? Não, miocardite pode dar aumento de troponina, o paciente que tem uma disfunção renal, que tem uma insuficiência cardíaca. Mas o aumento de troponina do infarto segue um comportamento diferente, de ascensão, ela vai crescendo, vai subindo, e isso a gente tem a expertise para separar o joio do trigo. No contexto de pronto-socorro, a gente pode fazer o cateterismo para entender se tem uma obstrução, a gente pode fazer um ecodoppler cardiograma para saber se tem alguma alteração em alguma parte do coração que não bate direito. Então, basicamente, é essa avaliação que a gente vai fazer no pronto-socorro. Se um paciente chega para mim no consultório se queixando de dor no peito, eu vou pedir para ele eletrocardiograma, ecocardiograma, eu posso pedir uma tomografia das coronárias, eu posso pedir um cateterismo, eu posso pedir uma cintilografia miocárdica, eu posso pedir um ecocardiograma com esforço, eu posso pedir um teste ergométrico. Então esses exames todos, eles vão me dizer, além da minha história, da minha suspeita, se aquela dor que o paciente está tendo é de causa cardíaca ou não. Perfeito, moça. Fez todos os exames, a gente viu que não é de causa cardíaca, mas por que o paciente, então, está sentindo dor no peito? E a gente vai pensar nos diagnósticos diferenciais. Então, esofagite, que é a queimação aqui do esôfago, refluxo,
gastrite, o paciente pode ter uma lesão de pele, como por exemplo herpes zoster, pode estar com uma pneumonia, ele pode ter uma lesão na coluna, ele pode ter uma lesão só muscular. Então o paciente às vezes vai fazer supino e fica com dor no peito porque ele lesionou o músculo aqui do tórax. Ele pode ter uma lesão no osso, na cartilagem aqui das costelas, pode ser uma causa, por exemplo, como trombose no pulmão. Nas mulheres, a gente vai pensar em alterações na mama. Então existem várias causas, pessoal. Não é toda dor no peito que vai ser de causa cardíaca, mas o que preocupa e o que eu chamo muita atenção para vocês é que infelizmente eu vejo muita gente se queixando de dor no peito já há bastante tempo e nunca foi num cardiologista para investigar. Mas Mozart, por que o cardiologista precisa ser o primeiro médico? Não necessariamente precisa ser o primeiro médico. É porque o infarto é o que mais preocupa, né? A angina, enfim, é o que mais preocupa a gente, né? De doença grave. Mas existem outras doenças também que um clínico geral, um geriatra ou um outro especialista também pode te ajudar a estabelecer, né? Se for num clínico geral do posto, ele vai pedir uns exames adicionais, vai entender, vai te ajudar a diagnosticar isso daí. Então, pessoal, o que eu quero deixar de recado aqui para vocês é que não existe somente aquela dor de livro que eu contei agora há pouco para vocês, aquela dor em aperto, que sua frio, que dá vontade de vomitar, que o paciente fica pálido. Existe uma dor bobinha de uma pontada no peito que pode ser uma angina. Existe uma dor bobinha de uma dor no estômago que pode ser uma angina. Então todo desconforto novo ele deve ser investigado, principalmente se o paciente já tem uma certa idade, se o paciente fuma, se tem uma pressão alta, se está acima do peso, se está sedentário, se tem um diabetes, se tem um colesterol mal controlado, que são outros fatores de risco que chamam a atenção. Tá bom, pessoal? Então, por favor, se cuidem, manda esse vídeo para quem pode aprender sobre isso e para quem precisa aprender sobre isso, para quem precisa se cuidar mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem um comentário aqui embaixo, eu tento responder para vocês. Me acompanhem lá no Instagram, deixem um like que me ajuda muito no YouTube, ative o sininho para os novos vídeos, toda semana tem vídeo novo sobre saúde e cardiologia, então, por favor, pessoal, coopera aqui, deixa um like, caminhe esse vídeo, vocês vão me ajudar bastante. Até a próxima!